Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar na sua casa, na sua santa presença, nesta manhã, podendo participar de mais uma escola bíblica de obreiros aqui na Assembleia de Deus, Campo Goiânia, igreja que é pastoreada pelo pastor Abimael Flor, a quem nós agradecemos pela amizade, pelo carinho e respeito, e queremos agradecer ao pastor Abimael pela honrosa oportunidade que ele nos confere nesta manhã, pelo convite. Quero também parabenizá-lo, por 22 anos aqui do ministério, da igreja, e também por mais esta escola bíblica que Deus concede a esta igreja e a este corpo de obreiros. Pastor Abimael, Deus te abençoe, continue te usando na direção deste rebanho e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Agradecer também por estar participando de mais uma escola bíblica. Tive a honra de estar aqui o ano passado, estou aqui esse ano novamente, revendo pastores, amigos, Pastor João, pastor Aminadab, que é um amigo que nós temos, Deus abençoe, e os demais obreiros aqui, pastor Simeão, pastor Isaías, que ministrou aqui nesta manhã. E é uma alegria, estar entre amigos, também junto com os nossos irmãos obreiros, pastor Marcelo, e os obreiros que cooperam junto com ele aqui na igreja em Goiânia. Meus irmãos, eu sinto que nesta manhã há uma direção de Deus sobre nós. Deus tem falado desde o início desse trabalho. E eu vou confessar uma coisa aos irmãos. Quando nós temos a oportunidade de vir a uma escola bíblica como essa, o pastor falou, nos informou o tema, e a gente se prepara e faz o esboço. E eu disse até à minha esposa quando eu saí, eu disse a ela o tema que eu iria pregar hoje pela manhã. E eu estava com ele ali, e com o auxílio do celular, coloquei o esboço aqui. Mas quando é Deus quem dirige, é Ele que diz a mensagem, não é, irmão? A gente é só instrumento. E eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Eu guardei a mensagem. Não tem problema de dizer que iria ministrar em 1 Coríntios, capítulo 15, e o tema da mensagem era Se o Pé Disser. Mas, pastor Esteves, alegria estar com o senhor também nesta manhã. Mas, desde o início, os irmãos que estão aqui, Jesus vem falando sobre frutos, sobre árvore, sobre estar enxertado, ligado na videira, sobre o trabalhar do Senhor. E Deus me levou a outro texto e me disse que a mensagem aqui hoje é outra. E eu vou pelo que Deus diz, porque meu saudoso pai dizia assim: só ande pelo caminho que você conhece, para você não se perder. E eu vou pelo caminho que eu conheço. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. Versículo 22. Gênesis 49, versículo 22. Quem achou, diga amém. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura
e o flecharam e o aborreceram. Seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Se você pode, diga amém pela palavra. Meus queridos irmãos, estas palavras foram proferidas pelo patriarca Jacó, quando no declinar da sua vida, próximo à sua partida, como era de costume, a palavra de Deus nos mostra que os patriarcas reuniam seus filhos e impetrava a bênção, que era mais do que um passar de bastão para a próxima geração, mas era também, por assim dizer, uma palavra profética, uma profecia proferida sobre a sua descendência. A bênção do patriarca, ela também ordenava como funcionaria a família dali por diante. Porque, por exemplo, existia a bênção da primogenitura, que não só estabelecia a divisão da herança, pois o primogênito tinha direito à porção dobrada, mas o primogênito também recebia a responsabilidade de conduzir a família dali por diante. Seria o patriarca, assumiria a responsabilidade sobre a descendência do seu pai. E ele fazia também a divisão de terras, de bens. Ele estabelecia parâmetros e balizas para que sua descendência continuasse, suscitando o seu nome e deixando viva a sua memória. Mas, quando a gente olha esta bênção, ela era uma bênção tão desejada e que tinha uma importância não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Você vai ver, por exemplo, Jacó, o que está impetrando esta bênção, brigando para receber esta bênção, enquanto que seu irmão Esaú despreza e depois, com lágrimas, ele lamenta, mas não pode reaver a bênção. Jacó engana seu pai para ser abençoado com a bênção da primogenitura. Você vai ver que esta bênção não era só o desejo de um pai para com seus filhos, mas era uma verdadeira profecia. Você vai ver Jacó sendo usado por Deus para seus filhos, e ele é usado de uma forma extraordinária, porque ele estabelece, não é, uma palavra sobre a vida de cada um dos seus filhos. Ele abençoa os seus filhos. Você vai ver, por exemplo, a importância desta bênção quando ele vai proferir a bênção da primogenitura. Rúben era o mais velho e era o primogênito, não é, por nascimento. Porém, ele perde o direito da bênção da primogenitura. Seu pai diz: tu manchaste, tu maculaste o leito de teu pai. Perdeu a bênção da primogenitura, mesmo assim ainda foi abençoado. Você vai ver Simeão e Levi perdendo
o direito também de receber a bênção da primogenitura porque usaram de violência, não é? No episódio da sua irmã que foi deflorada, eles chegam numa cidade e eles matam inocentes dentro daquela cidade. E por esse sangue inocente nas suas mãos, eles também não têm acesso à primogenitura. E a primogenitura recai sobre quem? Sobre Judá. E aí você vai ver que essa não é uma bênção qualquer. Se você ler no versículo de número 8, você vai ver Jacó dizendo assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Veja que Jacó está falando de um filho, Judá. Mas veja a quantidade de informação que ele dá sobre Judá. E veja que ele está falando num contexto profético e até escatológico. Ele não revela só Judá, seu filho. Ele já revela a descendência de Judá. Ele já revela Jesus que viria da tribo de Judá. Observe que ele diz assim: a ti se inclinarão os teus irmãos e te louvarão. Ele está falando da liderança de Judá. Não é? Judá se coloca como a tribo que lidera as 12 tribos de Israel. Na organização do acampamento, a tribo de Judá era a tribo de frente. O estandarte de Judá era o estandarte do leão, o leão da tribo de Judá. Observe que não é uma fala qualquer, é uma profecia. Você vai ver que ele fala de Jesus, e ele diz: olha, o legislador vai se levantar dentre Judá. Ele diz: o cetro não se arredará de Judá. Ele está falando do reino, do governo. É interessante que a profecia de Deus sobre o reino eterno é proferida sobre Davi. E Davi vem de onde? De Belém de Judá. E é da tribo de Judá que nasce o rei dos reis e senhor dos senhores. Observe que ele já fala de Jesus, descendente de Judá, e ele diz assim, olha, é interessante que ele diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como um leão velho, quem o despertará? Ele fala das 3 fases de Cristo. Ele fala de Cristo, não é? Como um leãozinho que veio, que nasceu, que veio a este mundo, não é? Oh, glória a Deus! Mas ele fala de Jesus como um leão, o leão da tribo de Judá que venceu a morte e que está vivo e tem poder de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Mas ele fala de Jesus como um leão velho. E ele diz: como um leão velho, quem o despertará? É que o tempo está passando, tem uma promessa de que Jesus voltará, não é? E o mundo espiritual está esperando. Quando é que ele vem? Quem o despertará? Mas um dia esse leão vai voltar com a sua igreja e pelejará por Israel e vai se sentar no trono. Oh, glória! Quem pode dizer glória a Deus por isso? E isso eu estou mostrando aos senhores, só para que vocês vejam que não é uma bênção qualquer. Jacó está dando profecia sobre a vida dos seus filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor Abimael e caros obreiros. Eu acho interessante esta bênção patriarcal, o ato do pai abençoar o filho.
Vou repetir, o ato do pai a abençoar o filho. Jacó está abençoando sua descendência. Eu posso lhes dizer uma verdade. Existem obreiros que o ministério morre com ele, porque ele não tem filhos. Ele nem tem filhos ministeriais e ele nem abençoa os filhos biológicos que Deus lhe deu. E essa é uma coisa que a gente precisa entender na igreja. É ordenança bíblica. O pai tem que abençoar seus filhos. Enquanto obreiros, nós também temos que entender isso, queridos. Nós devemos ser os primeiros a abençoar a nossa casa. Você vai entender o que Deus está falando. Às vezes, você como obreiro, abençoa os filhos dos outros e esquece de abençoar os seus. E às vezes tem gente na igreja que não entende quando o obreiro abençoa o seu filho. Não, é só porque é filho do presbítero, é só porque é filho do evangelista, é só porque é filho do pastor. E é mesmo. Porque se o pastor não abençoa a sua casa, como é que ele vai abençoar a casa dos outros? O apóstolo Paulo diz, se você não tem cuidado dos seus e dos da sua família, você é pior do que o infiel, negou a fé. Então Deus nos trouxe aqui nesta manhã para dizer que a bênção tem que começar na minha casa e eu tenho que começar a abençoar os meus. Diga amém. Você observa que é difícil até a gente dar glória a Deus com isso. Na Bíblia Sagrada, Deus estabeleceu a família sacerdotal. O sacerdote, ele colocava a sua família para serviço na casa de Deus. Eles eram escolhidos, eram selecionados. E Deus está dizendo isso a nós. Irmãos, não adianta a gente ganhar os filhos dos outros e perder os nossos. Um dia eu ouvi um testemunho de um pastor norte-americano, e ele disse que meia-noite no gabinete, pastor Abimael, ele suspirou e disse, Deus deve estar muito satisfeito comigo, porque eu passei o dia trabalhando, atendi, hoje recuperei famílias, hoje eu recuperei filho de crente, meia-noite eu ainda estou no meu gabinete, vou voltar para casa, e estou muito satisfeito e acredito que Deus está satisfeito comigo. E aí ele disse que ouviu a voz de Deus bradar no gabinete dele e dizer assim, o que adianta você fazer a minha obra e destruir a obra que eu fiz em você? E ele disse que parou, não entendi. Mas foi para casa. Quando ele chegou em casa, a mulher estava dormindo, o filho estava dormindo, e ele disse que a voz bradou e disse assim, o que adianta você cuidar da minha obra e destruir a obra que eu fiz na tua casa? E ele estremeceu, mas dormiu. Quando amanheceu o dia, logo às 6 da manhã, o filho preparando-se para ir para o colégio, disse, papai, hoje à tarde a gente pode estar junto? E ele disse, não, meu filho, seu pai tem compromisso com a obra, seu pai tem que fazer a obra, e seu pai não tem tempo. E o filho olhou para ele e disse assim, papai, o senhor vai estar onde hoje à tarde? Ele disse, vou estar na igreja. E o filho olhou para ele e disse, papai, para mim a igreja é uma droga. Disse, meu filho, não diga isso. A igreja é bênção na vida da gente. Ele disse, na minha vida não é não. Porque a igreja tem o Senhor 24 horas e eu não tenho 1 minuto sequer. Aí ele disse que parou. Aí Deus bradou de novo e disse assim, o que adianta estar cuidando da minha obra e destruindo a obra que eu fiz em você e na sua família? Ao invés de começar a abençoar o filho dos outros, primeiro abençoe o seu, para você abençoar o dos outros. E nesta manhã eu tenho certeza que foi Deus que me trouxe aqui para entregar essa palavra. Começa a olhar para dentro da tua casa e a perceber que tem gente precisando ser abençoado dentro do teu lar.
Diga amém. Jacó estava abençoando a casa dele. Só que é interessante que esse abençoar aqui, irmão, não é passar a mão por cima. Observe que Jacó, ele pontua cada detalhe da vida dos filhos dele. E até do filho que ele mais gosta, ele não deixa escapar detalhe nenhum. Era um Jacó maduro, que já tinha vivenciado muitas coisas. E quando chega no versículo 22, Jacó agora vai falar de José. O mesmo José que aparece no capítulo 37, a quem ele deu túnica, a quem ele destacou entre os irmãos. O mesmo José que ele chorou a sua morte. Aí ele começa a falar sobre José, e eu vejo a maturidade de Jacó, e Jacó diz assim: José é um ramo frutífero. Primeiro detalhe, José é um ramo frutífero. Duas coisas Jacó informa diante dos irmãos de José. Observe que Jacó está proferindo esta bênção no Egito, aonde José hoje é governador, exaltado no trono. Depois do faraó, era a maior autoridade do Egito. E o pai orgulhoso, vendo o filho no trono, mas na hora de dar a bênção, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser fiel ao que Deus está propondo ao seu coração, ele não é traído pela emoção, e ele começa dizendo assim: José é um ramo frutífero. Observe que a introdução de uma simples palavra traz uma mensagem poderosa. Ele diz: José é ramo. É governador, mas é ramo. É autoridade, mas é ramo. É o segundo maior do Egito, mas é ramo. Está abençoando toda a família, mas é ramo. E o que quer dizer, pastor? Ramo não é tronco. Ramo está ligado no tronco. É ramo, está dando fruto, mas é ramo. Ramo tem tronco. E ramo sozinho, por si só, ele não consegue ir a lugar nenhum. Jesus disse isso bem claro no capítulo 15 do Evangelho escrito por João. Jesus disse assim: eu sou a videira, e vocês, os ramos. Aí Jesus disse: quem tiver em mim, dá fruto. Mas é nesse mesmo texto que Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. O ramo tem que estar ligado no tronco, porque o tronco é que tem as raízes, e através da raiz ele passa a seiva que alimenta o ramo e faz com que o ramo produza fruto. Você pode chegar a qualquer patamar nesta vida, elevado, de autoridade, de honra, Deus pode te exaltar, mas nunca esqueça, você é ramo, a videira é Ele, você depende dEle. O ramo tem um tronco. Jacó estava dizendo a José: está aí, mas tu tem um pai. Você está no trono. Você é ramo, meu filho. Você está sendo abençoado hoje, mas tem um tronco que deu origem a você. Você é ramo. Só que Jacó diz assim: José é ramo frutífero. E eu acho lindo, porque Jesus, falando sobre ramo, ele diz também que Deus não aceita ramos infrutíferos. Ele diz assim: meu pai é o lavrador, e ele é um lavrador exigente. Qualquer vara que estiver em mim e der fruto, ele limpa para que dê mais. E aqui não dá fruto, ele faz o quê? O pai tem duas ferramentas para trabalhar na gente: tesoura para poda e machado para corte. Como o pastor Isaías disse, a poda dói,
Mas se está sendo podado é porque está dando fruto e o Pai quer que dê mais fruto. Se não estiver gerando nada, ele não usa tesoura não, meu filho, ele vai logo no machado. E nessa manhã a pergunta dele é, vai ser tesoura ou machado? Pergunta a alguém aí, tesoura ou machado? Pergunta assim, quer que ele limpe ou quer que ele corte? Aleluia. Glória. Deus não quer ninguém infrutífero. Deus quer que a gente produza. Jesus amaldiçoou uma figueira porque não encontrou nela um. Bom, eu posso dizer, posso. Tem gente que trabalha um ano todo e ele não tem um fruto para apresentar. Jesus está nos advertindo pela palavra dele. Produza, gere, frutifique. Jacó diz assim, José é um ramo frutífero. Frutífero. Aí ele ainda acrescenta. Ele diz assim, ramo frutífero junto à fonte. Que esse é um detalhe, irmão. Nunca pense que os frutos que você gera é por sua capacidade. Nunca imagine que é por sua habilidade, pelos seus talentos, pelos seus dons. Que tudo isso é necessário e Deus se utiliza dos dons, dos nossos talentos, da nossa habilidade, da nossa capacidade para desenvolver frutos na obra dele. Mas o fruto, ele é gerado porque a gente está junto da fonte. Sai de perto da fonte para tu ver se tu vai gerar alguma coisa. O texto sagrado diz sobre José que José foi vendido para o Egito. Quando ele foi comprado por Potifar, o texto diz assim, e o Senhor era... Na casa de Potifar começou a trabalhar e o Senhor era... Foi promovido e o Senhor era... Foi caluniado e o Senhor era... Parou na prisão e o Senhor era... Foi chamado para interpretar o sonho de Faraó e o Senhor era... Se tornou governador e o Senhor era... Você está entendendo? Ramo frutífero junto à fonte. Junto à fonte. Junto à fonte. Você pode ter a força que tiver, se sair de perto da fonte, você morre. Vou lhe dar um exemplo só. Sansão. Sansão um dia arrancou, pastor Estevão, um portão de uma cidade e levou no braço. Mas quando chegou mais na frente, Sansão pensando que era a força dele, Jeová disse assim, deixa ele com sede. O homem forte que já tinha tocado fogo em 300 raposas, que já tinha matado 1000 homens com uma queixada de jumento, que tinha arrancado um portão no braço, agora estava morrendo com sede. Escondido, não tinha água, e aí ele começou a clamar. E parece que Deus deu uma seguradinha para mostrar a Sansão. Teu braço é forte para levar um portão, mas a tua boca está dizendo que tu está com sede. O teu corpo está dizendo que tu está com sede. E o teu braço não faz água produzir. A água vem da minha parte. Tu vai ter que clamar, Sansão. E ele clamou e Deus fez jorrar água para ele. E ele disse, fonte do que clama. Porque Deus,
Irmãos, não dá a glória dele a ninguém. Jacó diz assim, é ramo frutífero junto à fonte. Ele diz assim, seus ramos correm sobre o muro. Isso aqui é lindo. Vocês estão vendo que o mistério foi aquilo que Deus preparou, que está se encaixando com a primeira aula. Eu não podia ir para outro lugar. José está falando, Jacó está falando de José como uma planta de rama. Vocês sabem o que é planta de rama aqui, né? Planta de rama, irmão, começa. E onde vai tendo espaço, ela vai. Mas se ela encontrar um muro pela frente, para ela, o que é que ela faz? Bate, sobe, passa por cima, desce e continua crescendo. Era Jacó dizendo, tentaram deter o crescimento de José, mas ele não parou. Seus ramos correm sobre os muros. Os muros foram sendo colocados e José ultrapassando cada um deles e crescendo, crescendo, crescendo. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, o teu crescimento não vai ser parado pelos muros desta vida. Você vai subir no muro, vai passar por cima e vai continuar crescendo para a glória do nome do Senhor. É claro, irmãos, que eu gosto da ordem que Jacó colocou cada coisa. Primeiro ele disse que é um ramo, depois ele disse que é frutífero, depois ele disse que está junto da fonte, para depois ele dizer que corre sobre os muros. Porque tem gente que às vezes se torna obreiro e diz assim, ninguém me para, pastor não me para, presbítero não me para, Deus me chamou para crescer. Vai nessa. Se Deus cortar você do tronco, teu crescimento acabou. Os teus ramos só estão se estendendo por causa lá do tronco, que está mandando alimento para que você cresça. Se você perder, teu crescimento vai ser detido. Mas Deus te chamou para crescer. Continua no tronco. E nenhum muro vai te parar, você vai crescer e o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Mas todo crescimento tem uma trajetória. E Jacó diz assim, tá bonito hoje onde José chegou, mas eu sei por onde ele passou. Ele diz agora, os flecheiros lhe deram amargura, lhe flecharam, lhe aborreceram. É interessante que Jacó está falando dos irmãos, que eram flecheiros. E ele usa a figura dos flecheiros para dizer assim, os flecheiros lhe flecharam. Infelizmente, no ministério, a gente tem que estar preparado para as flechadas que a gente leva. E normalmente, a flechada não vem dos inimigos, vem dos irmãos, que estão perto, que estão juntos. Tem gente que está do lado da gente, está esperando só um momentinho para a gente apertar o passo e ele, ó. Quantas flechadas a gente não leva? Sabe o que é lindo? É que nenhuma flechada fez José desistir dos sonhos que Deus tinha proposto para a sua vida.
Os flecheiros lhe flecharam e lhe deram amargura. Sabe o que é que eu aprendo com José? É que Jacó diz assim: seu arco, porém, susteve-se no forte. Sabe o que é que Jacó está dizendo de José? Os irmãos dele eram flecheiros, mas ele também era. Os irmãos deles tinham arco e flecha, ele também tinha. Os irmãos dele flecharam ele podia fazer o mesmo. Mas ele guardou o arco dele. Tem hora que dá vontade de devolver. Tem hora que dá vontade de revidar. Tem hora que dá vontade de fazer do mesmo jeito, porque você sabe fazer como fizeram com você. Mas o seu arco susteve-se no forte. O seu arco se sustentou no forte. Tem hora na vida da gente, irmão, que só quem segura a gente é Deus. Os flecheiros lhe amarguraram. Mas ele se sustentou. Ô José, tu não vai revidar não, José. Teu arco está aí, a tua flecha está afiada. Vou não. Vou não. Detalhe, ele teve oportunidade. Mas a Bíblia diz que no dia que ele encontrou seus irmãos, pastor Abimael, diante dele, a primeira ação dele, pastor Esteve, foi se recolher para chorar. Se fosse alguns que eu conheço, e principalmente obreiro, aqui não tem não, mas eu conheço alguns que dizem, deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá. Mas José chegou lá, e quando ele viu os irmãos dele, o coração dele chorou. Mas não chorou de raiva, de rancor, de ressentimento. Chorou pelo reencontro. Chorou porque ele começou a entender o plano que Deus tinha traçado para que ele fosse livramento para a vida da sua família. Aleluia. Ô pastor, e como é que se segura? Se segura no forte. A fraqueza da gente quer aflorar, o velho homem quer imperar, e você quer reagir na carne, mas se segura no forte, se segura no valente de Jacó, que ele vai te ajudar a vencer. Jacó disse assim, eu sei como foi que José venceu. Ele se segurou no valente de Jacó. Que valente? O valente que me apareceu lá no Val de Jaboque. Valente que eu lutei com ele a noite toda e disse, eu não te largo se não me abençoares. E eu prevaleci. E ele disse, qual é teu nome? Eu disse, é Jacó. É enganador, é suplantador, é mentiroso, é trapaceiro. Foi até hoje, porque a partir de hoje é Israel, príncipe de Deus. Lutaste com o Senhor e prevaleceste. Vai ter mudança do teu nome e da tua personalidade. Eu sei
foi que ele se sustentou no valente de Jacó, que muda o coração da gente, muda a personalidade da gente, muda o jeito da gente. A gente vem de um jeito, de uma criação, de uma formação, de uma educação, mas quando a gente se entrega a Jesus, o valente de Jacó começa a trabalhar na vida da gente e muda completamente. E como é que faz para ficar com a cabeça fria diante desse flecheiro? Ele disse assim, eu sei. Ele se fortaleceu na pedra de Israel. Pedra de Israel, papai. Eu imagino o Cid dizendo assim, pedra de Israel, papai. Que pedra é essa, ô meu filho? Um dia eu estava fugindo do tio de vocês, Esaú, que queria me matar. Parei num lugar chamado Betel. Como eu saí fugido, não deu tempo de pegar nada. Não tinha lençol, não tinha travesseiro, eu estava tão cansado que eu parei e disse, vou dormir por aqui mesmo. E aí só tinha uma pedra, ô pedra abençoada. Peguei ela, botei ela como travesseiro, ô glória. E o Senhor conseguiu dormir confortável numa pedra. Ô que pedra boa. Ô glória, me deu um sono tão abençoado que eu vi foi o céu aberto. E uma escada no chão que dava até o céu. E a voz de Deus bradou lá na escada. E disse, eu sou contigo, por onde quer que andares, aonde fores eu irei, eu não te deixarei, nem te desampararei. Eu sei como José venceu, é que a pedra de Israel, ele não desampara, ele não abandona, ele não deixa. Aonde passamos, ele passa conosco. Ele vai conosco, os amigos se vão, oh glória, o chegado desaparece, quem dizia que ajuda não ajuda, a gente liga não atende, mas a pedra de Israel está lá, presente, presente, presente. Aleluia. Ela ergueu a sorecamanácia. Aleluia. 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 Aí ele diz assim, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará. Pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos céus de cima. Deus ainda abençoa o obreiro na terra. Observe, com bênçãos dos céus de cima. Infelizmente tem muita gente que só quer as bênçãos de baixo. É? Glória a Deus. Aleluia. Eu já vi obreiro dizer, meu desejo é ser pastor, para ocupar aquela posição que ele ocupa. Para andar no carro que ele anda. Para receber as honras que ele recebe, mas tu não sabe o caminho que passa. Glória a Deus. Deus tem bênçãos, amados, dos céus de cima, para abençoar a gente. Os celeiros de Deus estão abarrotados. Tem graça, unção, tem dons espirituais, tem armaduras, tem dons, talentos. Isso vai marcar. Permita dizer uma coisa aos senhores. Isso aqui é uma constatação de um jovem obreiro, pastor.
A gente está na geração que mais sabe verbalizar, que mais sabe falar, argumentar, palestrar. O discurso é lindo, é forte, é convincente, é persuasivo, mas está faltando poder, está faltando graça, está faltando unção. A gente está vivendo dias em que tem muita gente verbalizando bonito, mas os sinais não estão mais aparecendo. Não estou desprezando, entende, irmão? Não estou desprezando. Eu acho que uma coisa aliada à outra é o que Deus deseja de nós. A Bíblia diz: antes crescei na graça, crescimento equilibrado. A gente está tendo muito conhecimento e esquecendo a graça. Glória a Deus. A gente reclama da geração anterior, que tinha muita graça e pouco conhecimento. Mas tinha coisa que a graça resolvia, que o conhecimento não resolve. Deus quer te abençoar com bênçãos dos céus de cima. Deus quer te abençoar com bênçãos do abismo que está embaixo. Riquezas, tesouros. Isaías 45:3, Deus diz assim: te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Tem riquezas encobertas que Deus quer nos proporcionar. E eu aviso logo que eu não sou pregador da teologia da prosperidade, mas eu acredito na prosperidade que a teologia nos informa. Deus abençoa a crente na terra, diga amém. Se você não quiser receber bênção material, amém também. Agora eu sei que Deus tem bênçãos disponíveis para nós também. No plano material, Deus tem bênçãos disponíveis para nós também. Diga amém. Aí, Jacó diz de José: Deus vai te abençoar com as bênçãos do peito. Que bênção é essa, pastor? É a bênção da provisão garantida, a bênção dos peitos. Você já parou para imaginar que a criança que é gerada no ventre, ela está lá na barriga da mãe dela. Não interessa o que está acontecendo do lado de fora. Não interessa se a família está na crise ou não está. Quando a criança nascer, o dela já está garantido. Benção do peito. Aleluia. Pode não ter ninho, pode não ter Itambé, pode não ter leite nenhum daqui da terra, mas no peito da mãe Deus já deu o leite, que é a provisão para ela que está nascendo. Aleluia. Tu está preocupado, como vai ser? Deus dizendo: a bênção do peito já está preparada, meu filho. Vai e confia na minha palavra. Eu me responsabilizo. Aleluia. A bênção da madre, a bênção das entranhas, da descendência. É interessante, pastores, que tem crente e até obreiro que fica pregando sobre maldição hereditária. E ele prega e crê na maldição hereditária. E ensina até a igreja. Mas se a gente falar de bênção hereditária, ele não acredita. Não, essa maldição passou do pai para o filho, passou do avô para o neto, passou do bisavô para o bisneto. Mas se a gente disser: não, o pai está abençoando o filho, né? O avô está abençoando o neto. Não, não pode. Como não pode? Está aqui.
as bênçãos da madre. Ou não tem gente aqui que é fruto de uma mãe que orou, de um pai que jejuou, consagrou, apresentou. Tu nem sabe como teu pai e a tua mãe te colocavam no altar de Deus e dizia assim, não é meu não, Senhor, é teu. Cuida, usa, faz vaso nas tuas mãos, instrumento para a tua glória. E tem gente que está de pé até hoje pela aliança que Deus fez lá no... Eu creio nisso. Vou repetir, eu creio nisso. Um dia eu estava num ciclo de oração. Só para vocês terem ideia, estou terminando. Eu estava num ciclo de oração. Uma irmã que não me conhecia. Ela se levantou e veio. Nessa época eu tinha uns 18 anos. Meu pai estava doente já. O pastor Esteve lembra que ele ia lá em casa visitar. Meu pai doente já, e eu fui a um ciclo de oração, uma pessoa que não me conhecia. E levantou e disse assim, moço, levante. Eu levantei e ela disse assim, moço, Deus tem algo contigo, por causa de uma aliança que teu pai fez com ele. E na aliança que teu pai fez com ele, Deus disse a ele que ia te usar na terra e ia fazer de ti um pastor, ainda que ele não visse, mas a aliança está de pé na presença de Deus. Vai acontecer coisas na tua vida e você vai se lembrar que é porque tu és descendência de um homem que Deus tem aliança na terra. Irmão, nesse dia, no ciclo de oração, a congregação de Inatuba, Assembleia de Deus em Vitória de Santo Antão, não tinha 50 pessoas, não tinha 30 pessoas. Ninguém saiu comentando essa mensagem. Pastor, eu tinha 18 anos. Depois, aos 32 anos de idade, um pastor vai pregar. Quase 18 anos depois, um pastor pregando, e quando ele está pregando, aí ele diz assim, eu fiz uma aliança com teu pai. E disse ao teu pai que eu cuidaria de ti. Eu sou teu pai. E a aliança continua de pé. Aleluia. Tem bênção de Deus que vem da descendência. Você crê nessa palavra, irmão? Não, você crê nessa palavra? Levante a mão e diga glória a Deus. Faz melhor, diga a alguém, abençoa a tua descendência. Não diga mais forte, abençoa a tua descendência. Abençoa. Jacó diz assim a José, olha, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Era Jacó dizendo assim, como eu estou te abençoando, meu pai me abençoou. Mas a bênção que meu pai impetrou sobre mim é menor do que a bênção que eu estou impetrando sobre você. A bênção que eu estou passando para você ainda é maior do que a que eu recebi. Eu vou dizer uma coisa muito delicada, mas é uma coisa que Deus tem que trabalhar em nós, como servos de Deus. Escute isso. Nunca tenha medo de ver alguém que Deus lhe usou para abençoar ser mais abençoado do que você. Jacó estava dizendo assim, eu fui abençoado. Mas a bênção que eu estou te dando é maior do que a que eu recebi.
Elias estava andando com Eliseu, mas quando disse a Eliseu, o que é que você quer? Eliseu disse assim, eu quero é porção. Percepção pessoal, não é doutrina, não está em lugar nenhum. O que é que Elias diz? Dura a coisa. Mas como assim dura a coisa me pedisse? E aquela porção do profeta, quem dava era o profeta ou era Deus? É que muitas vezes nós não estamos preparados para ver alguém sendo mais abençoado do que nós já somos. Mas Jacó estava dizendo assim, tua bênção é maior, meu filho. O que Deus vai fazer contigo é mais do que o que Ele fez comigo. E essa é a nossa missão. Passar o bastão, abençoando e esperando que Deus faça mais do que o que fez com nós. Aí Jacó diz assim, Deus decidiu abençoar José. E a bênção está sobre a cabeça de José. O que foi separado de entre seus irmãos. Se tem uma coisa que eu sempre, quando estudo a Bíblia, eu me pergunto, eu digo, Deus, eu não entendo as tuas escolhas. Porque no critério humano tinha muitos que não deveriam entrar. Mas Deus já me disse por mais de uma vez, é por isso que as escolhas são minhas e não dos homens. Deus escolheu José. É interessante que José, mesmo depois de receber uma bênção como essa, ele não entendia os critérios de Deus. Que ele traz 2 filhos para Jacó abençoar, e ele diz, papai, está aqui meu filho, abençoa também. Está aqui o primogênito, Manassés, e está aqui o menor, Efraim. Olha, o primogênito, papai, está aqui na sua mão direita. O menor está aqui na sua mão esquerda. Aí Jacó faz assim. Papai, é que está errado, o primogênito está aqui na direita. Fica quieto, José. Eu sei o que estou fazendo. A escolha é divina. É Deus quem coloca. É Deus quem chama. É Deus quem abençoa. E é Ele quem confirma. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, em cuida de você. Levanta, Deus mandou te dizer, e vai acontecer. Deus mandou te falar, e tudo vai. Lembra de onde você veio e aonde. Lembra de todos os livramentos que você já passou.
nem era para você estar aqui, mas Deus, esse aí, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, e vai acontecer, Deus mandou te falar, que tudo vai. Aleluia, 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 aleluia. Ela que meneva suricandaramas. Aleluia. Você é ramo, mas está junto da fonte, vai crescer, vai levar flechada, não vai revidar, a bênção de Deus vai descer, vai ter mais graça, vai ter mais unção, vai ter mais poder, vai ter mais dor, vai ter mais talento. Aonde tu colocares a mão, Deus vai fazer prosperar e o nome dele vai ser glorificado. Alguém vai dizer: o que é que ele tem? Ele foi chamado, escolhido, selecionado, e a mão do grande está estendida sobre a vida dele. Ninguém vai parar, ninguém vai deter, nenhum muro vai se colocar na frente, os teus ramos vão se estender, a mão dele vai estar sobre você, vai fortalecer, vai sustentar, vai guardar, vai proteger, vai livrar, vai usar, vai fazer, e o nome dele será glorificado na tua vida. A bênção vai descer sobre a tua vida, mas vai descer sobre a vida dos teus também. Você crê nesta palavra? Eu só queria que, para terminar, eu queria que você colocasse a mão no ombro de alguém. Isso. Isso. Coloque. Aleluia. Aleluia. Agora seja usado por Deus para dizer: nenhum muro vai te parar, nenhuma flecha vai te matar, a provisão vai chegar, e a bênção de Deus estará sobre você aonde você chegar. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Pastor Abimael nos autoriza. Fique de pé, querido, nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Jesus está aqui nesta manhã. Oh, glória! Oh, glória! Se tem algum obreiro que sente que precisa de um renovo de Deus, aproveita esse momento agora. Entra no oceano do Espírito e diz: Deus, derrama sobre mim da tua graça. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, nós temos falado a tua palavra nesta manhã, Senhor. Alergede vassorebede camas, uribicamanava serebecandaramas, ei de cas, ei cherebe camanduribicas, alebla cassobrede camanduvassa. Tu és renovo nesta manhã, tu és força, tu és ânimo.
Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos ligados na videira verdadeira. Que o nosso ramo esteja no tronco e que possamos ser alimentados pela fonte. Nos ajude, Senhor, de força em força a vencer os desafios, as dificuldades do ministério. E que a tua mão continue estendida sobre cada obreiro, sobre o pastor desta igreja. O conduz, Senhor, na frente deste rebanho. E que teu nome continue sendo glorificado. E que esta obra continue crescendo, Senhor, para que teu nome seja exaltado